bom dia mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais esse encontro que temos aqui da Abraplip nesta manhã de trabalhos. Meu nome é Thales, estarei como host nessa sessão com vocês, auxiliando os bastidores da coordenadora dessa sala, que será a professora Sofia da Silva. Qualquer necessidade, dúvida que vocês tenham, podem me chamar no chat, no áudio, podem mandar mensagem no chat, que pode ser ativado na barra inferior da tela de vocês. Nossa gravação já está ocorrendo, então convido a todos para que a gente possa ter uma maior interação com as câmeras ativadas. A sessão daqui da nossa apresentação de trabalhos tem duração aproximada de 2 horas, com 30 minutos para cada um. O tempo restante, então, pode ser utilizado para as discussões. Passo então a palavra para a professora Sofia. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Obrigado a todos e desejo a todos umas ótimas apresentações. Bom dia, obrigada, Thales. Eu tenho a satisfação de ser a coordenadora dessa mesa sobre literatura e imagem no congresso da Abraplip, este ano de 2021, congresso, acho que é o primeiro congresso da nossa associação totalmente online, devido à pandemia, não é? Mas nós não paramos os nossos trabalhos. Eu tenho, assim, são 3 colegas que participam dessa mesa, né? A primeira, que seria a professora Maria Alice Sabaini, ela ainda não está presente, então a gente combinou que vai fazer uma pequena alteração na ordem da apresentação dos trabalhos. Vamos começar, então, pelo professor Orlando Nunes de Amorim, vamos passar para o professor Idmar Boaventura Moreira e, finalmente, esperando que a professora Maria Alice se junte a nós em algum momento da sessão, a gente passaria para a apresentação dela em terceiro lugar. Convido, então, a apresentar a sua comunicação meu colega, professor Orlando Nunes de Amorim, que é professor de literatura portuguesa na Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em São José do Rio Preto. Muito obrigada, Orlando. São 30 minutos, então, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sofia. Bom dia a todos. Muito bom estar participando da Abraplip, mesmo nesse esquema online. E é impressionante, né, o trabalho, o tamanho do congresso e o trabalho para se realizar e o bom modo como tudo está se realizando, né? Parabéns à organização. Eu vou compartilhar aqui uma tela para vocês acompanharem, né, simplesmente algumas coisas, algumas citações que eu for fazer. O trabalho se chama Nota sobre as Nuvens, Imagens de Pensamento no Livro do Desassossego. E eu começo com uma citação do poema Cabo Frio, da Hilda Machado, que é uma poeta brasileira, do livro dela que se chama Nuvens. Nuvens passageiras, miragens peregrinas enfunadas pelo Nordeste, queda de folhagem, muda retórica. O fragmento do livro do Desassossego intitulado Trovoada, de junho de 1930, que se inicia justamente por entre onde havia nuvens paradas, o azul do céu estava sujo de branco transparente, termina pela exclamação destacada do resto do texto manuscrito e centralizada: ó Lisboa, meu lar. Já em 1986, Leila Perrone Moisés, ao organizar uma seleção de fragmentos do livro para uma edição brasileira, a partir da primeira edição portuguesa de 1982, organizada por Jacinto do Prado Coelho, empregava essa expressão do semi-heterônimo Bernardo Soares, Lisboa, meu lar, para designar uma seção da sua seleção, na qual agrupava os fragmentos que têm o cenário lisboeta como motivo e tema, destacando deste modo a importância da paisagem na constituição do livro. Em vários deles, cerca de 30 trechos, as nuvens são um elemento fundamental dessa paisagem, a começar por aqueles 2 que o próprio Pessoa escolheu para compor o conjunto de 5 fragmentos publicados na revista Descobrimento em 1931. Nuvens, hoje tenho consciência do céu, o fragmento que pretendo analisar aqui, foi enviado por Fernando Pessoa, junto com outros 4 trechos, como colaboração para o número 3 da revista Descobrimento, que foi publicado no outono de 1931. Esta revista, que surgia com a designação complementar de Revista de Cultura,
Foi dirigida pelo poeta e dramaturgo João de Castro Osório e teve 7 números, editados entre 1931 e 1932. Essa foto mostra só 6 números, mas foram 7 números que a revista teve. Encerrava a colaboração de vários escritores significativos do contexto da época, como Camilo Peçanha, Antônio Patrício, Ana de Castro Osório e Antônio Sérgio, além do próprio Pessoa, e reunia, segundo Alia Rosa Rodrigues, no seu livro sobre João de Castro Osório, intelectuais de tendências diversas, autores brasileiros, cabo-verdianos e portugueses, procurando um ecumenismo dos colaboradores para concretizar o sonho da nova civilização humanista que abrangia a Galiza, o Brasil e a África portuguesa. Pessoa, ao que tudo indica, abraçou o projeto de João de Castro Osório, com quem mantinha relações havia vários anos, para o qual contribuiu com outros textos, além dos 5 fragmentos do livro do Desassossego. 2 poemas, o ortônimo Guia-me só a razão e Quero acabar entre rosas porque as amei na infância, de Álvaro de Campos, ambos inseridos no número 4 do Inverno de 32, e um artigo sobre os poemas de Paulino de Oliveira, no número 6/7 do Verão-Outono de 32. Este último, na verdade, transcrição de excerto de uma carta de Pessoa a Castro Osório, em que agradecia e elogiava o livro de Paulino de Oliveira. O livro do Paulino de Oliveira tinha sido publicado pelo João de Castro Osório em 1932. E o Paulino de Oliveira era pai do João de Castro Osório. Então, ele agradecia e elogiava o livro de Paulino de Oliveira, desculpando-se, todavia, pela falta de ainda uma outra derradeira colaboração, um artigo previsto para a homenagem a Goethe, publicada neste mesmo número 6/7, que foi o último da revista. A colaboração para a revista Descobrimento provocou uma reação negativa de João Gaspar Simões, que reconheceu sua extensão e zangou-se por Pessoa não enviar à revista Presença uma colaboração de igual monta. Em carta de 10 de dezembro de 31, Gaspar Simões dizia à Pessoa: "Fiquei um bocado zangado consigo por ver que dá a colaboração mais abundante para o Descobrimento." A que Pessoa respondeu logo no dia seguinte, em 11 de dezembro. "E por que zangar-se comigo por ter dado ao Descobrimento colaboração extensa? Estou pronto a dá-la de igual extensão à Presença. Em um e outro caso, considero, porém, a índole da publicação. Não julgo justo enviar-lhe colaboração que vai absorver-lhe 3 páginas, sobretudo devendo à Presença entregar o melhor e maior do seu espaço aos poetas e prosadores mais jovens." Não é de todo absurdo supor que Gaspar Simões deu-se conta da importância que adquiria uma publicação assim extensa de trechos do livro e, consequentemente, compreender o caráter um tanto ardiloso da resposta de Pessoa. Com efeito, dos 12 trechos do seu Work in Progress, publicados em vida por Pessoa, esta é a colaboração de maior extensão. Ele só publicou outros 2 juntos na revista da Solução Editora e na revista Presença separadamente outros 2, em 1930 e 1932. Além disso, o envio do fragmento talvez estivesse vinculado a uma possibilidade editorial que depois efetivamente se concretizou. Os 5 trechos do livro tiveram uma publicação em separata em 1932, com uma tiragem de 50 exemplares numerados e com capa individualizada, como está aí, o que configura uma primeira edição autônoma de fragmentos do livro do Desassossego, ainda em vida do autor. Era assim, podemos supor, sem grande desvario, uma significativa amostragem da criação de Bernardo Soares que Pessoa dava a público, uma espécie de microlivro do Desassossego, em tudo semelhante, salvo apenas na extensão relativa, àquelas amostragens que Pessoa apresentou dos heterônimos maiores, no caso Ricardo Reis e Alberto Caeiro, na revista Atena, entre 1924 e 1925. Contudo, tanto uns, os fragmentos na Descobrimento, como outros, os poemas na Atena, passaram, segundo a feliz imagem de Octávio Paz, como a lua ao meio-dia, sem que a sua existência e o seu real significado houvessem sido percebidos pelo público ou pela crítica em vida de Fernando Pessoa, para além da roda estreita dos mais íntimos. Se tal suposição é válida, então podemos dizer que o próprio Pessoa, nos primeiros anos da década de 30, considerava importantes e significativas, no contexto da idealização do livro do Desassossego, as paisagens escritas, ou os pensamentos paisagens, como os designou Michel Collot
essa espécie de pensamento partilhado do qual participam o homem e as coisas. Dos 5 trechos na Descobrimento, o segundo e o quarto são paisagens lisboetas, ambas de um céu nublado. Num outro famoso trecho, também publicado em vida pelo próprio Pessoa, aquele que começa por disse a Miele que uma paisagem é um estado da alma, Bernardo Soares apresenta algo como uma antiteoria da paisagem, ou ao menos ideias para sua concepção, em tudo oposta àquela que advém da famosa frase do diário íntimo do filósofo Henri Frédéric Miele. A ideia de que uma paisagem é um estado de alma, frase considerada como uma felicidade frouxa de sonhador débil, Soares contrapõe à sua inversão. Mais certo era dizer que um estado da alma é uma paisagem. Haveria na frase a vantagem de não conter a mentira de uma teoria, mas tão somente a verdade de uma metáfora. Mais do que um jogo de palavras, a reconfiguração da relação entre o estado da alma e a paisagem é uma flagrante mudança de atitude no que se refere a uma dimensão psicoepistemológica do texto. São atitudes opostas diante de uma mesma problemática, a das relações entre o ser humano e o mundo que o cerca. Vale-me aqui da distinção desenvolvida por Jorge de Sena no seu ensaio de uma tipologia literária. Dentre os vários planos fundamentais da análise estética de um texto propostos por Sena, destaco justamente o plano psicoepistemológico, que compreende, segundo Sena, 2 atitudes, a intelectualista e a sensualista. A primeira pressupõe a preferência pelos dados da inteligência aos dados, inteligentemente, é claro, selecionados, dos sentidos, predominando o espírito e o pensamento puro dos conceitos como valor maior na relação com o mundo. Na segunda, inversamente, predomina a elaboração sensual ou sensorial da atividade criadora, valorizando os dados dos sentidos do corpo humano para o conhecimento. Sendo assim, a Miele, ao afirmar que uma paisagem é um estado da alma, assume uma atitude intelectualista, que poderíamos também chamar de idealista. O conhecimento, seja o sintético da poesia, seja o analítico da ciência, se faz primordialmente como elaboração do espírito humano. A alma do observador, poeta ou cientista, busca a alma da natureza, a alma do mundo. A expressão é do próprio Miele. Ou seja, uma imagem sublime e projetada da sua própria interioridade, do mesmo que o sujeito é ou pensa ser. Já a proposição invertida de Bernardo Soares, um estado da alma é uma paisagem, pressupõe a atitude contrária, uma atitude sensualista, que também poderíamos chamar de materialista e, em última instância, de fenomenológica. Se um estado da alma é uma paisagem, ele só poderá ser apreendido como objeto do olhar. Não é fruto de uma reflexão conceitual e prevalecente da inteligência, mas sim de uma contemplação, demarcada primacialmente pela posição de um corpo no espaço. E é de corpo e de contemplação que se faz a continuação do fragmento de que venho tratando. Cito: cada vez que assim contemplo uma extensão larga, no caso é a vista a partir do miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, cada vez que assim contemplo uma extensão larga e me abandono do 1,70 m de altura e 61 quilos de peso em que fisicamente consisto, tenho um sorriso grandemente metafísico para os que sonham que o sonho é sonho e amo a verdade do exterior absoluto com uma virtude nobre do entendimento. Só um parênteses, todos os negritos do texto são meus, não são do texto do Fernando Pessoa. Os grifos são meus. Trata-se de uma proposição que poderíamos chamar sem dificuldade de materialista e fenomenológica. Não existe para Soares o sonho da alma do mundo, mas tão somente a verdade do exterior absoluto. Se para Álvaro de Campos, por um lado, fingir é conhecer-se, ou segundo uma outra versão, fingir é descobrir-se, podemos dizer que para Bernardo Soares, por outro lado, ver é conhecer-se, ou descobrir-se, e a contemplação da paisagem propicia uma visão de fora de si mesmo. Soares poderia, então, também dizer na esteira de Alberto Caeiro: porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. 10 anos depois da morte de Fernando Pessoa, Merleau-Ponty vai dizer, na abertura da sua Fenomenologia da Percepção, algo em tudo semelhante. Cito:
Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Sendo assim, a paisagem nuviosa do livro é uma das formas privilegiadas para o autoconhecimento, ou autodescobrimento, no processo especulativo do ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Nas coisas que participam da especulação do observador, particularmente nas nuvens, como coisas disponíveis ao olhar e à percepção, este descobre uma realidade outra sobre si mesmo. Tanto mais clara esta, quanto mais precisa e exata a percepção daquelas. O fragmento que começa por nuvens, hoje tenho consciência do céu, é composto por 3 parágrafos, todos se iniciando anaforicamente por essa espécie de vocativo, nuvens reticências, que se repete dentro de cada parágrafo como se fosse uma baliza sinalizadora do processo descritivo reflexivo. Né? É repetido 3 vezes no primeiro parágrafo, outras 3 vezes no segundo e 4 vezes no último, num total de 10 aparições. Ao longo do texto, alternam-se o exercício o mais rigoroso possível de descrição das nuvens que passam no céu, com um processo reflexivo também rigorosamente consignado sobre si mesmo. O gesto inicial é o do homem prometeico, que ergue a vista para o céu e olha não as estrelas, mas as nuvens. É um gesto duplamente humano pela dimensão física do olhar e pela dimensão metafísica da consciência, ou seja, a dupla face do sentido de contemplação. A interrogação das nuvens é também, ou sobretudo, a interrogação do próprio destino. É o que está aí. Nuvens são elas hoje a principal realidade e preocupam-me como se o velar do céu fosse um dos grandes perigos do meu destino. E a posição do observador, a situação espacial do seu corpo, é escrupulosamente determinada. As nuvens passam da barra para o castelo, de ocidente para oriente, e enegrecem mais da vinda que da sombra o que as ruas abrem de falso espaço entre as linhas fechadoras da casaria. Isso quer dizer que a percepção das nuvens se dá, neste fragmento, a partir de uma das ruas da Baixa de Lisboa, talvez mesmo a própria Rua dos Douradores em que mora e trabalha Bernardo Soares. E já que ele diz que as nuvens passam da barra para o castelo, é possível até entender que o observador está de costas para o Tejo, né? E tem a ocidente a barra e a oriente o castelo de São Jorge. Não é um céu aberto que se apresenta, mas uma faixa estreita de céu, um falso espaço, porque restringido ao olhar pelo casario de edifícios de 5 andares, que é o que constitui as ruas da Baixa. A restrição posicional limita a percepção. As nuvens estão sempre passando, estão passando sempre, umas muito grandes, parecendo, porque as casas não deixam ver se são menos grandes que parecem, que vão a tomar todo o céu. Limita, portanto, a leitura que o texto faz das nuvens, aquilo que ele pode efetivamente dizer delas e aquilo que só pode supor. Como é de percepção que se trata aqui, recorro a Walter Benjamin. Isso porque, por volta de 1917, Benjamin fez uma série de apontamentos sobre a problemática da percepção que são particularmente iluminadores do modo de configuração da paisagem, tal como aparece no livro do Desassossego, a começar pela constatação do filósofo de que percepção é leitura. Wahrnehmung ist Lesen. Ao afirmar em outro apontamento que na percepção o útil ou o bom é o verdadeiro, Benjamin, sem dúvida, atentava para a etimologia da palavra percepção em alemão, Wahrnehmung, composta pelo radical advindo do verbo nehmen, que significa tomar, no sentido de apossar-se de algo, pelo prefixo wahr, que demarca o que é verdadeiro, sendo o radical de Wahrheit, verdade, e pelo sufixo ung, que implica movimento. Em alemão, portanto, percepção é, ao pé da letra, o movimento de tomada de algo que é verdadeiro.
Explicita-se assim a dimensão epistemológica da percepção, que pode, então, ser entendida como leitura, ou seja, apreensão fenomenológica do que se manifesta numa superfície, numa forma aparente da matéria. Por isso, Benjamin também aponta que legível é apenas o que se manifesta na superfície, superfície que é configuração, relação absoluta. Há, segundo Benjamin, 3 configurações possíveis na superfície, naquilo que se manifesta como forma da matéria: percepção, sinal e símbolo. O sinal e o símbolo têm de se manifestar na forma da percepção. Ao sinal, passível de ser lido na percepção, que é por sua vez a própria superfície configurada, podem ser atribuídas muitas coisas a que ele confere significado, mas apenas se lhe pode referir uma dessas coisas na sua manifestação única, dependendo do contexto em que se manifesta entre os muitos significados possíveis. No fragmento das nuvens, a percepção é assumida como essa manifestação única, porque convenientemente determinada. São as nuvens percebidas no espaço constrangido pelas linhas fechadoras da casaria. Por isso, a sua principal ação percebida é a de passagem. No primeiro parágrafo, passam da barra para o castelo. No segundo, estão passando sempre. No terceiro e último, continuam passando, continuam sempre passando, passarão sempre continuando, num enrolamento descontínuo de meadas baças, num alongamento difuso de falso céu desfeito. Nessa superfície manifesta de passagem continuada, o sujeito que a contempla e que se abandona do 1,70 m de altura e 61 quilos de peso em que fisicamente consiste, consegue ler, segundo a passagem das nuvens, o sinal da sua própria passagem, da sua condição passageira, intermitente e intervalar do mundo. Nuvens. Existo sem que o saiba e morrerei sem que o queira. Sou o intervalo entre o que sou e o que não sou, entre o que sonho e o que a vida fez de mim, a média abstrata e carnal entre coisas que não são nada, sendo eu nada também. A autopercepção como sujeito de um intervalo, ou seja, sujeito tanto de uma lacuna do espaço que ocupa momentânea e sucessivamente no mundo, quanto de um lapso de tempo que medeia entre 2 momentos da vida, é o sinal significativo que ele lê na superfície das nuvens, sinal este configurado como autoconhecimento ou autodescoberta, adquirindo assim o referido caráter epistemológico e mesmo ontológico. Como corpos, como superfícies, como meadas baças, enfim, como exterior absoluto, as nuvens desfazem-se e refazem-se continuamente no intervalo vertical entre a terra e o céu, no intervalo horizontal entre as linhas dos edifícios e no intervalo de tempo que dura sua passagem para o olhar do observador. É essa a percepção do céu. Um céu sem investimento subjetivo, sem um grandioso mistério sublime da alma do mundo. Como visão sua, visão de si mesmo, Bernardo Soares, as nuvens manifestam-se como sinal da perpétua transição de estados que se ignoram no espaço e no tempo. Por isso, é possível a ele concluir. Nuvens são como eu, uma passagem desfeita entre o céu e a terra, ao sabor de um impulso invisível, trovejando ou não trovejando, alegrando brancas ou escurecendo negras, ficções do intervalo e do descaminho, longe do ruído da terra e sem ter o silêncio do céu. Deve-se notar que esta frase, na sua formulação inicial, poderia até parecer uma retomada da perspectiva de Amiel. As nuvens são como eu, se presta a ser entendida como o estado de alma projetado na paisagem. No entanto, o restante da formulação deixa claro que a perspectiva é outra. Não são exatamente as nuvens que são como ele, mas ele é que é ou se percebe como elas. É a percepção das nuvens como uma passagem desfeita entre o céu e a terra, ao sabor do impulso invisível, do vento, que sequer é nomeado por não ser visível à leitura da percepção, que leva o sujeito a perceber-se da mesma forma, a conhecer-se ou desconhecer-se, já que a autodescoberta pressupõe um autodesconhecimento, de fora,
como se fosse a paisagem que observa, ou melhor, como se fosse o objeto da observação das próprias nuvens, pois também se encontra, para a perspectiva delas, encerrado no espaço restrito das linhas fechadoras da casaria, da rua em que ele está. A expressão ficções do intervalo, que numa formulação semelhante, ficções do interlúdio, fez correr tanta tinta na pena de Pessoa e dos seus estudiosos, conduz a reflexão de Soares para mais uma dimensão do texto, a metalinguística e, consequentemente, a estética. Se as nuvens, na sua configuração de corpos de passagem, são o sinal da intermitência da existência do próprio sujeito, também o são daquilo que ele escreve, dos seus fragmentos. Tenho gasto a parte da vida que não perdi em interpretar confusamente coisa nenhuma, fazendo versos em prosa às sensações intransmissíveis com que torno meu o universo incógnito. O paralelo entre os versos em prosa e as sensações intransmissíveis é revelador dos limites de uma escrita fragmentária face a um desejo de expressão total e absoluta. E aqui adquire relevo novamente a importância da percepção. Sob o olhar do sujeito está um fragmento de céu, que sofre a cesura, o corte, a interrupção das linhas fechadoras da casaria. Sua leitura, a leitura que Bernardo Soares faz do céu nublado, é limitada por barreiras formais, tal como acontece com o verso na poesia. Ao dizer que faz versos em prosa, Bernardo Soares assume que impõe barreiras à sua própria escrita. Sua prosa fragmentária parece então sofrer de uma espécie de ambígua nostalgia da cesura e também do enjambement. A possibilidade daquele discurso em que, nas palavras de Giorgio Agamben, em Ideia da Prosa, é possível opor um limite métrico a um limite sintático. O que não é possível à prosa, que sonha em ser absoluta e total, a não ser quando se assume fragmento. E para terminar, nuvens são cambraias. Assim, Haroldo de Campos propõe no seu escrito sobre Jade a tradução do início de um poema de Li Po, ou Li Bai, o poeta maior da poesia chinesa da dinastia Tang. Aparentemente, o poema original, uma homenagem a Yang Guifei, a mais conhecida concubina imperial da história chinesa, registraria apenas a comparação às vestes como nuvens. A inversão proposta na transcriação de Haroldo de Campos chama a atenção para as nuvens, mais do que para as roupas da concubina. Se as cambraias compartilham com as nuvens a brancura e a leveza, por outro lado, as nuvens compartilhariam com as cambraias a sua configuração têxtil. Também são tecidos. E se nos lembrarmos da conhecida mesma origem etimológica, a referência bartesiana, também são textos disponíveis que estão a serem lidas sensorialmente. As nuvens de Bernardo Soares, esse enrolamento descontínuo de meadas baças, esses novelos de linhas opacas, também são cambraias, tecidos muito finos, brancos e translúcidos, ou negros e espessos. Também são uma trama sutil de fios urdidos entre os liços do tear da percepção. A tessitura das nuvens, essa muda retórica, como as evoca o poema de Hilda Machado, a percepção do observador sobrepõe a tessitura da sua própria reflexão, manifesta a nossa leitura. Os olhos de Bernardo Soares apalpam as nuvens, como os nossos apalpam seu texto, buscando na paisagem escrita uma percepção e uma leitura mais fiéis da superfície de nós mesmos. Muito obrigado. Muito obrigada, Orlando, por essa extraordinária intervenção, tirando tantos desdobramentos de um fragmento do livro do Desassossego, né? Como se tivesse toda a não metafísica do Alberto Caeiro, de alguma maneira, resumida ali, não é? Certamente
Vamos ter muito depois que conversar, porque queremos ouvir mais você falar sobre isso, que foi um texto muito claro, mas com muitas informações, muitas novidades e consequências, né, que isso pode ter para a leitura do livro do Desassossego e até da obra do Pessoa como um todo. Muito obrigada. Bom, eu passo então a palavra para meu colega Idmar Boaventura Moreira, que é atualmente professor da... E acabou de ter aqui um problema no seu... Idmar, você é professor da Universidade de Feira de Santana, é isso? Isso, nesse momento? Isso. Sim, e é doutor pela UFRJ. Então, passo rápido já a palavra para o Idmar, que não quero ficar me estendendo aqui, que terá também meia hora para apresentar a sua intervenção. Obrigada, Idmar. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos e todas que estão presentes. Eu vou agradecer duplamente a Sofia, porque, parafraseando o próprio Rui Belo é o poeta português vivo que me interessa mais. E eu fui apresentado a Rui Belo justamente por Sofia, numa disciplina, há alguns poucos anos, lá na UFRJ. E eu tenho revisitado um pouco, resolvi revisitar um pouco Rui Belo. E uma questão que tem me interessado nessa visitação, que ainda é muito, nessa revisitação que ainda é muito inicial, é a questão do hipertexto e da função da poesia. E aí eu vejo também que eu ofereci muito no meu resumo. Então, alguns pontos eu vou tocar muito que en passant, no final das contas. Mas eu quero me concentrar muito nisso, nessa poesia que, ao mesmo tempo que o Belo se diz sempre, que poesia é linguagem, ele também entende uma função social e política no poema. Qual o lugar da poesia ou dos poetas em tempos sombrios? Essa parece ser uma das principais inquietações de Rui Belo, poeta português morto em 78. Pode-se ver isso desde o seu livro de estreia, aquele grande rio Eufrates, que é de 1961, e que ele vai revisitar 10 anos depois, até o último Despeço-me da Terra da Alegria, que foi publicado no ano de sua morte. Não poderia ser diferente, tendo o poeta nascido em 1933, ano do estabelecimento da longa ditadura salazarista, sob a qual viu submetido Portugal por quase toda a sua vida. Esta preocupação de Rui Belo ele deixa clara em muitos momentos. Perguntado numa entrevista concedida em 69, se seria admissível uma função útil para a poesia, responde que o poeta é um homem e este é responsável perante sua consciência e perante a consciência dos outros. E que a poesia é, ao mesmo tempo, jogo, trabalho, afinidade e compromisso. E mais adiante afirma que, embora toda expressão artística obedeça a princípios estéticos, ela pode e deve refletir princípios políticos, embora nunca deva se submeter a eles, mas recebê-los de dentro, o que resultaria em salvar a poesia não tanto da irresponsabilidade, como a do esteticismo e da menoridade. E conclui dizendo que toda grande poesia é uma cosmogonia. Numa outra entrevista, também de 69, perguntado pelo papel que atribui a poesia ao mundo de hoje, ao mundo de então, responde: o certo é que a poesia deve, entre outras coisas, contribuir para fundar uma sociedade mais justa. O poeta é homem e, por vezes, indigna-se com o que vê. Daí a revolta. Mas nem toda revolta é poesia. O poeta deve cantar a vida, apesar de a vida humana ser uma loucura. Mas nenhuma coisa lhe é dada, para glosar o que cantamos alguns. O poeta, através da poesia, pode vir a conhecer-se melhor e ajudar os outros a conhecer-se. A poesia deve servir um ideal de comunhão humana. Ou não deve servir nada disso, mas sim ser fiel a si própria, e é ser poesia. Por isso conta com uma linguagem que, embora recorra ao cotidiano e à fala,
ele se distancia cada vez mais irremediavelmente. As preocupações de Rui Belo, tanto com a natureza artística quanto com uma função, entre aspas, humanista do texto literário, são constantes com as de outros poetas dos anos 1960 em Portugal. Rosa Maria Martelo aponta, como elementos fundamentais para a poesia portuguesa do período, tanto a renovação estética quanto um compromisso extremamente crítico perante o contexto de repressão social e política que se fazia sentir em Portugal. Vale ressaltar que renovação estética e engajamento político foram uma forte preocupação da poesia portuguesa do século XX. Nos anos 1930, com a institucionalização da ditadura fascista de Salazar, surge o movimento neorrealista, que opunha-se ao descompromisso do movimento anterior, o presencismo, e propunha uma literatura engajada, de resistência ao modelo político estabelecido. Entretanto, por um lado, a literatura da geração de presença foi acusada de promover um esteticismo estéril, desligado da realidade sociopolítica à sua volta. Por outro lado, o engajamento dos neorrealistas resultou em obras de demasiada ênfase no conteúdo de resistência, ao lado de uma despreocupação com a forma, que resultou numa produção de pouco vigor, não só artístico, mas mesmo como ferramenta de denúncia social, se levarmos em conta que em poesia mundo e forma são indissociáveis. Como diz Rui Belo, o poema é coisa feita do próprio... como diz Jean-Luc Nancy, o poema é coisa feita do próprio fazer. E, portanto, a negligência com essa última resulta, em última análise, na perda do estatuto poético do texto que se quer como tal. Mas a tensão entre os valores estéticos do presencismo e a preocupação social do neorrealismo foi muito produtiva para a poesia portuguesa a partir dos anos de 1950, que tinha a ambos os movimentos em seu horizonte próximo. Poetas como Jorge de Sena, Sofia de Mello, Brian Anderson, Eugênio de Andrade, entre outros, produziram obras de intensa experimentação e renovação estética, mas que se aproximaram em vários momentos das propostas ideológicas dos neorrealistas. Rui Belo, como os poetas da geração de 61, aproveitou bem a herança que recebeu da primeira metade do século XX e soube, como outros de sua geração, plasmar busca de inovação estética e posicionamento político numa poesia predominantemente textualista, em que a exploração da linguagem poética como uma língua outra, minoritária, era vista não apenas como uma forma de conseguimento estético, mas também como uma tentativa de desestabilização dos poderes instituídos como estratégia de resistência, como diz Rosa Maria Martelo. E como ele mesmo afirmou, a evidência disso está, mais do que em qualquer declaração que tenha feito a esse respeito, na poesia que escreveu. E disso, provavelmente, País Possível, livro de 1973, é o mais contundente testemunho. Reunindo poemas publicados antes nos livros Boca Bilíngue, Homem de Palavras e Transporte no Tempo, mais um poema inédito intitulado Pequena História Trágico Terrestre, tal obra, e um olhar apressado tomaria como antologia, tal obra, como ressalta Carlos Augusto de Lima, na apresentação da edição brasileira, tem como marca o atravessamento muito de um pensamento sobre o lugar da poesia e do poeta no mundo contemporâneo. Que não se trata de simples antologia, adverte Rui Belo, e afirma que este livro tem realmente uma unidade e é livro novo, porque o livro de poesia é, afinal, um lugar de convívio, um lugar onde os poemas reagem uns contra os outros, se criticam mutuamente, se transformam uns nos outros. Ressaltemos aqui a expressão lugar de convívio, porque ela diz também muito sobre certos procedimentos linguísticos adotados por Rui Belo, quando convida para este lugar uma multidão de textos, não só de poesia, ainda que essa seja predominante, mas das mais diversas fontes, integrados de tal forma a sua linguagem, como afirmar ser cada livro ao mesmo tempo um e todos os outros, como se a partir do trabalho de citação, leitura e escrita fossem no fundo a mesma coisa, como aponta Compagnon, que compara o ato de escrita ao cirúrgico, no qual a citação seria um enxerto e as aspas uma elegante cicatriz.
Na poesia de Rui Belo, esse procedimento é tão radical que apaga essas marcas, essas cicatrizes, de tal forma que se diluem os limites entre as diferentes vozes que povoam o poema. Assim, a poesia de Rui Belo adota um procedimento que teria como texto fundador The Wasteland, de James Joyce, mas que seria mais sistematicamente utilizado apenas no nosso século, como afirma Marjorie Perloff, quando a inventio perderia espaço para a intertextualidade. Perloff diz que a citacionalidade, com sua dialética de remoção, enxerto, disjunção e conjunção, sua interpenetração de origem e destruição, é central para a poética do século XXI. E Rui Belo já afirmara na apresentação de Aquele Grande Rio Eufrates. E a única coisa, diz ele, que jamais perdoei a um autor foi tê-lo lido, tê-lo talvez estudado, e não haver deixado a menor, a mais indireta marca em tudo aquilo que escreveu. Naquele mesmo texto, Rui Belo também afirma que a poesia é, ao fim e ao cabo, uma aventura de linguagem, por muito que os significantes possam significar. A arte não pode ir mais longe, mas, de qualquer maneira, sempre oferecerá maior resistência ao tempo do que as ideologias. O poeta entende, portanto, que a poesia não pode ficar submetida às ideias, por mais nobres que essas sejam, como afirma diversas vezes. Isso não significa, porém, que despreze a força transformadora da linguagem poética. No prefácio a outro livro de poesia, Transporte no Tempo, afirma que a poesia é um ato de insubordinação a todos os níveis, desde o nível da linguagem como instrumento de comunicação até o nível do conformismo, da conivência com a ordem, qualquer ordem estabelecida. E o poeta genuíno é aquele que, ombro a ombro com os oprimidos, empunhando a palavra como uma enxada ou arma, encontrou ou pelo menos procurou na linguagem um contorno para o silêncio que há no vento, no mar, nos campos, que desceu à rua e sujou a mão nos problemas do seu tempo, sem jamais deixar de ter os olhos postos no futuro, no dia de amanhã, quando houver mais justiça, mais beleza sobre esta terra, sobre a qual jazerá, finalmente tranquilo, finalmente pacífico, finalmente adormecido. E é esse o poeta que nós encontramos em País Possível. Portugal, sua geografia, sua história, sua gente, sua cultura e sua literatura povoam o livro. São constantes as referências ao mar e a importância dele no imaginário português, aos pescadores e estivadores, às casas portuguesas, aos campos e às cidades, à religiosidade católica, à fala e à cultura popular, bem como a poesia de Camões, de Cesário Verde, de Camilo Peçanha, de Fernando Pessoa, dos trovadores, entre outros. Contrapõe-se na obra as imagens do Portugal que foi, do que então é e do que poderia vir a ser, o país possível. Emblemático do caráter político da obra é também o fato do livro ser dedicado ao homem do povo, o jovem pescador Lourenço São Miguel, morto no mar em 1965. Homenagem, diz Rui Belo, que é um dos muitos desconhecidos mortos por nós no mar, alguém devia. Morte ao Meio-Dia, poema que abre o livro, parte de uma referência à morte do jovem pescador, para a partir daí pensar a decadência política e social de Portugal. A morte do pescador corresponderia assim a uma morte espiritual de seu país. O poema é composto de 10 estrofes. Com exceção da segunda estrofe, cujo verso final se liga ao primeiro da estrofe seguinte, os demais compõem unidades independentes que compõem um conjunto mosaico de imagens do país que é. O poema parece fazer, desde seu título, uma referência a The Wasteland, de Eliot. A fim de tratar da sua terra desolada, Eliot abre seu poema com uma seção intitulada O Enterro dos Mortos. Nas duas primeiras estrofes, as imagens remetem à passagem das estações. Nelas, o vento aparece como um cenário de desolação, imagens fraturadas, batidas pelo sol, e as árvores já mortas já não te abrigam, nem te consola o canto dos grilos, e nenhum rumor de água a latejar na pedra seca, diz parte do poema de Eliot. A morte e a desolação estão sugeridas desde o título do poema de Rui Belo, Morte ao Meio-Dia,
e são reforçadas pelas referências ao frio e ao vento de novembro e dezembro, nas duas primeiras estrofes. Morte ao meio-dia também poderia ser uma manchete de jornal. O primeiro verso do poema, contudo, estabelece uma relação paradoxal com o título, quando diz: no meu país não acontece nada. A afirmação irônica lembra a do País Perdido de Camilo Peçanha, e é reiterada ipsis literis no primeiro verso da quarta estrofe. Uma linguagem que incorpora a fala coloquial e faz largo uso de rimas internas e externas, bem como de aliteração e assonâncias, nas estrofes 3 a 6, o poeta revela o que não acontece em seu país. A gente é previdente, tem saúde e assistência, cala-se e mais nada. A boca é para comer e para trazer fechada. O único caminho é direito ao sol. No meu país não acontece nada. O corpo curva ao peso de uma alma que não sente. Todos temos janela para o mar voltado. O fisco vela e a palavra era para toda a gente. E juntam-se na casa portuguesa a saudade e o transistor sob o céu azul. A indústria prospera e fazem-se ao abrigo da velha lei mental pastilhas de mentol. O português paga calado cada prestação. Para banhos de sol nem casa se precisa. E cai-nos sobre os ombros, quer a arma, quer a cisa. E o colégio do ódio é a patriótica organização. O cerceamento da liberdade e o jugo pesado de um Estado ditatorial são denunciados nesses versos. Na estrofe 3, lemos que a gente cala e mais nada, e que a boca é para comer e trazer fechada, que o único caminho é direito ao sol. Nesse país sem olhos e sem boca, como diz lá no poema Lugar Onde, sobre o qual recai uma coluna de silêncio, lá no poema Rosto no Natal, não é permitido falar. É interessante notar que nas estrofes acima transcritas, os verbos aparecem sempre no presente do indicativo, com exceção apenas do quarto verso da quarta estrofe. O fisco vela e a palavra era para toda a gente. A posição que se estabelece assim entre o país que era, onde a palavra era de todos, e o país que é, onde o português paga calado cada prestação. Pagar, aliás, aparece tanto explicitamente neste verso, quanto é subentendido pela referência na quarta estrofe ao fisco e à cisa, na sexta. O peso da exploração e do silenciamento impostos é metaforizado no segundo verso da quarta estrofe. O corpo curva ao peso de uma alma que não sente. O uso da hipélage aqui, quando a qualidade do peso é transferida do corpo para a alma, parece sugerir que ser o poeta utiliza a tradicional oposição corpo versus alma para representar a oposição corpo Oi, amor versus... da vida, bom dia, tá tudo bem? Dormiu bem? Tem pãozinho fresquinho. Quer que eu ponha água para você? Não? Tá bom. Oi, Beth, seu microfone está aberto. Interferiu aqui, eu não consigo te mutar. Tudo bem? Eu peço desculpas, perdão, viu? Tá bom, nada. Desculpa, Edmar, pode continuar. O peso desse estado é intensificado pelos dois últimos versos da sexta estrofe, que caem sobre o ombro, quer a arma, quer a cisa, e o colégio do ódio é a patriótica organização. Ainda na quarta estrofe, o verso Todos temos a janela para o mar voltada, parece indicar que sob o peso dessa alma que não sente, sem perspectivas de futuro, o que parece restar são as saudades do passado. Voltar os olhos para o mar tanto pode significar agarrar-se ao passado glorioso de Portugal, como chorar pelos seus mortos, com referência aos versos de Pessoa, ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E não se pode esquecer aqui que o leitmotiv do poema é a morte de um jovem pescador, como também um alerta para a necessidade de olhar para a terra e para o povo nela, um aviso contra a cegueira nesse país sem olhos e sem boca. As quatro últimas estrofes parecem compor uma segunda parte do poema, em que, além de se reiterarem imagens presentes nas primeiras estrofes, se aproxima a imagem do país que é, quando o pescador morto. Morre-se a ocidente como o sol à tarde,
cai a sirene sob o sol a pino. Da inspeção do rosto o próprio olhar nos arde. Nesta orla costeira, qual de nós foi um dia menino? Há neste mundo seres para quem a vida não contém contentamento, e a nação faz um apelo à mãe ante a gravidade do momento. No meu país é o que o mar não quer. É o pescador cuspido à praia à luz do dia, pois a areia cresceu e o povo em vão requer, curvado que de fronte erguida já lhe pertencia. A minha terra é uma grande estrada que põe a pedra entre o homem e a mulher. O homem vende a vida e verga sob enxada. O meu país é o que o mar não quer. Os 4 versos da 7ª estrofe são 4 sentenças independentes, por isso todos iniciados com letras maiúsculas. Na primeira, a morte anunciada no título é retomada e acompanhada nos 2 versos seguintes de elementos que simbolizam o estado e exceção em que vive o país. Esses 3 primeiros versos são 3 constatações postas em paralelo, mas unidas pelo último verso, iniciando-se com um pronome demonstrativo, as situa no espaço. Nesta orla costeira, qual de nós foi um dia menino? Além disso, a pergunta aponta ainda para um passado, simbolizado pela infância, que o atual estado de coisas parece fazer esquecer. Como na primeira parte do poema, na segunda parte há também um verso nuclear 2 vezes repetido. É o primeiro da 9ª estrofe e também o último do poema na 10ª estrofe. O meu país é o que o mar não quer. A partir deste verso, o poeta estabelece identidade entre o jovem pescador Lourenço São Miguel, morto, como afirmado na dedicatória, quando seu barco camaroeiro embateu numa língua de areia. 2 coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, o verbo escolhido. No segundo verso da estrofe, cuspido, para se referir à devolução do corpo morto pelo mar. E 2, o uso de língua, para referir na dedicatória ao banco de areia em que se embate o barco do pescador. No primeiro caso, o verbo cuspir indica forte rejeição, e dada a força do mar no imaginário e na história portugueses, carrega de dramaticidade a imagem. É o mar, símbolo da glória passada do país, que rejeita o país de agora. No segundo caso, a imagem de uma língua de areia pode ser relacionada ao silenciamento imposto pelo Estado repressor, o que é reforçado pelos 2 últimos versos da 9ª estrofe, em que o crescimento da areia, aqui claramente usado como símbolo de expressão, é relacionado ao encurvamento do povo, uma reiteração das imagens da 4ª estrofe do poema. E a esse país, grande estrada que põe entre o homem e a mulher uma pedra, e aí eu pergunto no meio do caminho, que impossibilita um encontro onde o homem vende a vida aos donos do mundo, e o mar e o poeta rejeitam. O que faz, então, o poeta, que declara, a partir das palavras de James Joyce na epígrafe Eu amo o meu país, do Portugal que é? Edifica sobre ele o Portugal futuro. Diz o poema. O Portugal futuro é um país onde o puro pássaro é possível. E sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz esse peixe da infância que vem na enxurrada, que me parece que se chama Sara. Mas desenhem elas o que desenharem, Portugal será, e lá serei feliz. Poderá ser pequeno como este, ter a oeste, o mar e a Espanha a leste. Tudo nele será novo, desde os ramos à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão, e na avenida que houver à beira-mar, pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era passado, e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro. No discurso que proferiu em 1964, na Sociedade Portuguesa de Escritores, quando da premiação do seu livro Sexto, em 62, Sofia de Mello Bryan Anderson afirma: sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema sempre foi um círculo traçado à roda de uma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso. Tal tarefa, impossível, mas inevitável, é a que se impõe àqueles que de fato são poetas. Nesse sentido, se pode dizer que todo poeta é um crente no poder que as palavras teriam de apreender o real. Foi belo, embora afirme no poema nada consta,
e quando as coisas se erguem contra o homem, se eriçam agressivas contra ele, nem ao poeta basta o parapeito das palavras, é também um devoto e por isso deseja que por todos se faça, que a todos se destine a poesia, e sabe que ao poeta cabe opor ao sol a face incorrigível e dar a palavra aos que não têm voz. Para o poeta, a poesia não pode apenas aprender, mas criar e transformar o real. Ainda que sozinhas não bastem, é nas palavras que tudo principia. Por isso, no primeiro verso do poema acima transcrito, seu fiat lux, como no Gênesis, a palavra faz surgir outro real, o Portugal futuro é. A flexão verbal no presente faz emergir do Portugal que é o Portugal futuro. A função criadora do poeta é representada no poema pelo desenhar das profundas crianças. Partindo de elementos concretos, o asfalto, a estrada, o giz, o poeta apreende o pássaro do real e o reconfigura, no Portugal futuro. Diz ele, o puro pássaro é possível. Numa linguagem utópica, que bem lembra de Manuel Bandeira em Vou Embora para Pazárgada, o Ibelo celebra este Portugal futuro, edificado sobre o antigo. É o mesmo país, tem as mesmas dimensões, limitado ainda por Espanha de um lado e o mar do outro. Mas é novo, e lá, afirma o poeta, será ele feliz, as crianças dançarão, e sempre será verão. Ainda que seja duro, o poeta demiurgo, ele fica sobre o passado no Portugal futuro. Obrigado. Muito obrigada, Edmar, por esse percurso pela poesia portuguesa da segunda metade do século XX. É um prazer reencontrar você nessas conversas aqui. E também é curioso, essa mesa acabou sendo curiosa porque o Rui Belo é também o poeta mais pessoano, talvez, da segunda metade do século XX, né? E dentro dessa posição singular que ele busca, não é? Como você disse, né? Assim, de certo modo marcado por essa oposição entre presencistas e neorrealistas, mas superando, ele é também aquele que vai fazer uma profunda releitura da poesia de Fernando Pessoa, né? Da sua geração. Muito obrigada. Bom, eu acho que a Maria Alice, afinal, realmente não compareceu, não é? Não, ela não chegou, não. A não ser que ela poderia ter entrado com outro nome, né? Porque às vezes o Zoom está em nome de outra pessoa da casa, mas parece que realmente ela não está aqui. Então, não sei se alguém do público quer fazer alguma pergunta, se um dos dois quer comentar, se vocês dois entre si querem fazer algum comentário. Se a Sofia me permite, que eu gostei muito da leitura que o Edmar faz, né? Muito bom relembrar o Rui Belo e, sobretudo, ele ter trabalhado com o Morte ao Meio-Dia. E aí eu queria dizer de uma particularidade minha, assim, eu tenho o hábito de querer relacionar, né, de forma constelar, todos os poetas que eu mais gosto da poesia portuguesa, né? E na linha do que você falou, quer dizer, o Rui Belo, como o mais pessoano, né, desses poetas da segunda metade do século XX, mas eu acho que atrás, tanto do Rui Belo quanto do Pessoa, tem o Cesário Verde. Sim. De Morte ao Meio-Dia sempre me pareceu um poema muito cesariano, né? Porque me remetia, né, não só a forma do poema, o título, né, Morte ao Meio-Dia, mas o contexto, esse que você falou, quer dizer, ser um poema para a morte mesmo de um marinheiro, né, me remete ao desastre, né, em que a gente também tem no desastre do Cesário uma morte ao meio-dia, né, aquele sujeito que cai do alto do telhado, né, é uma história trágico-terrestre, né, como é aquele outro poema imenso que ele colocou no País Possível, como é essa relação com a morte ao meio-dia.
né? Então, eu gosto muito do Cesário, do Rui Belo, e sempre pensava isso, assim. O Cesário é uma espécie de, né, várias pessoas falaram, é uma espécie de fundador da modernidade, e um dos aspectos da fundação dessa modernidade portuguesa é a poesia do Cesário ser muito imagética, né? A Sim. questão da imagem é fundamental para o Cesário. Construir versos absolutamente rigorosos para uma imagem, né? E os poetas, e vários poetas do século XX, a começar pela Pessoa, né, se apropriam disso, né? Quer dizer, a criação da imagem é fundamental. E no Rui Belo, isso para mim é um dos aspectos mais bonitos da poesia dele, né? É uma poesia imagética, né? A imagem, e você foi analisando as imagens do Morte e Meio-Dia e dos outros poemas de uma forma que eu gostei muito. Enfim, era Obrigado, isso que Adolfo. eu... E realmente Rui Belo e Pessoa, os dois fazem reverência ao Cesário Verde, né? E tem muito eu vejo que tem muito da citação direta ou indireta do Cesário Verde no Rui Belo. É um poeta muito solar, né? E essas imagens do cotidiano, de que também Cesário Verde, Cesário Verde também prezava muito, ela aparece o tempo todo nesse livro. Eu acho que é muito sintomático disso, isso que você fala, que são dois leitores de Cesário Verde. O Pessoa, que é o poeta mais citado por Rui Belo, e depois o Cesário Verde. Mas me fale, eu lembrei, pensando agora na sua apresentação, eu lembrei de um poema de Pessoa, Fresta. Não sei se você lembra desse poema, que ele diz: em meus momentos escuros, em que em mim não há ninguém, e que é tudo fresta o muro quanto a vida dá ou tem. Não, não E, me lembro, mas e aí vou procurar. ele diz que está emparedado. O poema é a imagem do emparedado, né? Aí ele diz que levanta os olhos e vê por uma fresta o exterior, né? E aí ele diz: embora seja ilusão o exterior em que me esqueço, nada mais quero nem peço, entrego-lhe o coração. E aí eu pensei nessa oposição do modo de percepção do ortônimo para a de Bernardo Soares, né? Bernardo Salles. Que se aproximaria mais. A ideia é a mesma, né? Eu não usei a palavra, mas afinal o que o Bernardo Soares vê é uma fresta de céu também, né? Essa importância de que a gente entenda que ele está numa rua da Baixa, com aqueles prédios, né, fechando a rua. Então, é uma fresta de céu. Eu já, né, acabado aqui, eu vou tirar o livro da estante e vou procurar esse poema, né, porque o meu trabalho é sobre esses 5 fragmentos que ele publicou no Descobrimento, né? Eu só apresentei um, mas tem os outros, né, em que isso aparece. E essa ideia de fresta é o mais importante aqui, até metalinguístico, né? Quer dizer, o texto também como uma fresta, né? É nessa fresta, né, é esse pedaço de texto, né, que eu apresento, em que eu estou, o eu que fala eu no texto, né, em que ele está, né, ocupado. Por isso o caráter metalinguístico que esses fragmentos também têm. Obrigado, Edmar, pela lembrança, eu não sabia. E eu invejo essas pessoas que decoram poemas, como você acabou de fazer. Sabe o poema decora? Eu me rendo a isso, porque eu tenho uma dificuldade enorme de decorar poemas, né? Eu adoro. Mas de vez em quando eu faço isso, né? Esqueço o meio do poema, eu lembro do início e do final. Eu tenho decorado muito poucos, que são aqueles sobre os quais eu dou aula. E aí, de tanto você falar do poema na aula, você acaba decorando, né? Como Eros e Psique, autopsicografia, então algumas coisas, mas, né, eu também tenho um outro amigo que é apaixonado pelo Rui Belo, como nós, e ele declama poemas do Rui Belo e eu fico
como é que se decora tanto verso? Como é que você consegue decorar tanto verso? Porque os poemas do Rui Porque a Belo são, sintaxe dela é diferente, né? longos. sim, é uma essa sintaxe, né, é também eu acho muito bonito. Então, é isso. Maravilha. É isso. Bom, voltando um pouquinho na fala do Orlando, eu fiquei impressionado, Orlando, como é que você conseguiu pegar um fragmento do livro do Desassossego, tantas questões, assim, né? E pôr em prática mesmo aquilo que, de certo modo, o Caeiro fala como máximas, né? Você pôs, né, a ideia de uma pura exterioridade, etc. Você conseguiu mostrar isso no fragmento do livro do Desassossego. Estou muito curiosa para ler sobre os outros fragmentos que você não apresentou aqui. Onde é que está esse trabalho? É uma pesquisa que você está fazendo agora? Como é que é? É um misto de duas coisas. Eu dou uma disciplina na pós-graduação aqui em Rio Preto sobre o livro do Desassossego, né? Uhum, E a disciplina, o que eu gosto muito da disciplina de pós-graduação é que você pode levar as suas inquietações para a disciplina, né? E transformar claro. isso. Então, as minhas inquietações é um projeto, né, que eu tenho na verdade, eu queria pensar o papel da fotografia no livro do Sossego. Então, a relação do Fernando Pessoa com a fotografia, né, num sentido mais geral, né, porque a fotobiografia da Maria João de Lencastre, acho que é esse o nome dela, né? Peraí, peraí, tá aqui. Maria José de Lencastre, a fotobiografia Uhum, que ela fez, começa por um texto interessante em que ela fala da resistência que o Pessoa tinha à fotografia, né? De que ele não gostava de fotografia. Tanto que há um único texto no livro do Desassossego que fala da fotografia, aquele em que vai um fotógrafo no escritório fotografar todo mundo que trabalha no escritório e que o Bernardo Soares fica arrasado com a imagem dele na fotografia. Mas eu sempre me incomodei porque há muita fotografia do Pessoa e muita uhum, fotografia que me parece posada mesmo. Né? Ele não era apanhado por um paparazzi na rua. Né? Ele está caminhando na rua, mas ele sabe que está sendo fotografado o tempo todo. Né? Então é uma relação, me parece sempre uma relação ambígua, essa ideia de que ele não gostava de fotografia e o fato de que ele posou para muita fotografia. Né? E é claro que, ao falar da fotografia, passa pela questão do olhar e pela questão da paisagem. A fotografia também é uma paisagem. Né? E aí eu caminhar para essa questão da paisagem. E esses 5 fragmentos que ele publica no Descobrimento, né, eu sempre pensei isso, né? Ele escolhe 5 fragmentos. É uma amostragem relativa, porque ele já tinha centenas, né? Em 32 ele já tinha em 31 ele já tinha centenas de fragmentos do livro, mas esses 5 sempre me chamaram a atenção por causa dessa relação. Quer dizer, o primeiro, o segundo e o quarto falam sobre nuvens, né? O segundo é esse que eu analisei aqui. O quarto começa por sim é o poente, né? E esse poente que ele vê também espacialmente demarcado, ele está numa esquina do Terreiro do Paço, né? E ele vê o poente sobre a barra. Há um céu de nuvens. Né? Mas os outros dois, o primeiro e o terceiro, falam de texto. O primeiro é aquele em que o Bernardo Soares faz o elogio da prosa, né? em que ele diz a língua portuguesa, né? Minha pátria é a língua portuguesa, exatamente. né? Que a gente sempre Uhum, acha que é o Pessoa que está dizendo, mas não é. O Pessoa é o Bernardo Soares. É por interposta pessoa que aquilo está sendo dito. Né? uhum, E o terceiro é o que ele gosta de palavrar, né? Em que ele faz o elogio. E aí ele diz de uma relação sensorial com as palavras. Né? E aí a minha ideia é perceber como esses textos se relacionam nessa relação sensorial, nisso que o Siena chama dessa dimensão sensualista, né? Ou materialista, ou fenomenológica, né? sim. Do texto, né? Em que são os dados dos sentidos que vêm. Né? E o sujeito se compreende como corpo, como exterioridade absoluta, né? Como você falou.
E isso eu acho muito interessante, né? Porque nisso também eu entendo o Pessoa como um herdeiro do Cesário, né? O Cesário continua por trás, porque o Cesário também tinha essa perspectiva, né? Dessa contra uma linha relativamente frequente de uma poesia sentimental e, portanto, muito mais de uma poesia lírica interior, né? O Cesário funda essa poesia lírica do exterior, né? E do exterior e de si mesmo como exterior, né? Daí ele criar aqueles personagens nos poemas, né? Eu sempre costuma-se dizer que o Pessoa é a grande sombra para os poetas do século XX, mas para os grandes poetas, e mesmo para os poetas muito atentos, a grande sombra é o Cesário, né? Inclusive para o próprio Pessoa, né? Com certeza. O que é uma coisa impressionante, porque são aqueles 30 e poucos poemas, o Cesário tem uma obra reduzida, mas ele é uma sombra, né? Até fisicamente ele era um baixinho, né? Mas ele é um gigante que arrasta uma sombra sobre todos os poetas. Eu fico sempre pensando nessa perspectiva. Então, assim, o trabalho quer dizer, eu fiquei só com um fragmento aqui, né, pelo reduzido do tempo, mas a minha ideia o texto é maior, né, porque fala dos outros fragmentos, dos outros 5 fragmentos do descobrimento, como essa amostragem que o Pessoa fez do livro, né, publicando, e como dá uma dimensão do que é o livro, né, na inter-relação entre os textos, né, nessa questão de que, afinal, ele assume que o livro é composto de fragmentos, porque a ideia de fragmento, de interrupção, de cesura, né, é também um tema, né? O fragmento participa do plano da expressão e participa do plano do conteúdo, né? Dos próprios fragmentos, tal como acontecia no Schlegel. E daí, então, a leitura precisa ser essa leitura, né, cruzada, né? E não uma leitura linear, não há uma relação lógico-linear, lógico-sintática entre os textos, mas é uma relação constelar. E aí a ideia de constelação é a ideia da imagem do pensamento, da imagem dialética do Benjamin, né? Em que você lê os pontos, não numa linha, mas você lê os pontos numa construção. Então, isso me interessa. E, é claro, há um segundo momento em que os textos do livro, né, como o Idmar falou aqui, e você também, os textos do livro dialogam com a heteronímia, né? Como a constelação também se faz por, né, neste fragmento, por exemplo, né, surge o Alberto Caeiro, né, surge o ortônimo, né? Então, assim, criaria Chuva também uma oblíqua outra... muito, o Álvaro de Campos, né? Exato. Então, e isso nunca acabaria, né? Aí, essa parte eu não faço, eu faço a parte dos fragmentos, né? Porque é a leitura possível, né? O que eu faço com os meus alunos na disciplina é ler fragmentos, né? Eu falo para eles, quantitativamente, é muito pouco em relação à quantidade do livro todo, mas é uma chave de leitura, né? Você pegar os fragmentos e ir conectando esses fragmentos uns aos outros, né? Porque, para mim, é a única forma de criar um caminho de sentido para o livro, né? A par de uma infinidade de outros caminhos que podem ser construídos, né? Daí ele ser essa obra aberta, o livro do Sossego ser essa obra aberta de sentidos infinitos, né? E cada leitor que encontra o seu, né? Como um fio de Ariadne no labirinto. O livro do Sossego é um grande labirinto, né? Em que o Bernardo Soares se perde, né? Como sacarneiro, perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. O Bernardo Soares também se perde nesse labirinto dos textos, mas a gente pode encontrar fios de Ariadne, né? Para ir lendo, para ir se encontrando ou se desencontrando, né? Se conhecendo ou se desconhecendo dentro do livro. Então, a minha ideia é essa, tanto deriva da disciplina quanto deriva de um projeto, né, em que eu trato da questão da fotografia, da paisagem e, em última instância, do olhar, né, nessa perspectiva fenomenológica.
Avant Malek. Né? Então, Eu lembrei de Didi Uberman, sim, da eu ideia da gosto muito. imagem, os olha, né? De volta. Exatamente. O Pensar o Olhar é um livro... Pensar a Imagem, desculpe. Pensar a Imagem é um livro genial e é essa ideia, né, de que a imagem nos olha. Aqui, neste, para mim, é muito flagrante isso. Né? Ele está falando das nuvens que vê, mas numa perspectiva que dá a ideia de que as nuvens o veem também. Eu penso no Nietzsche, aquela ideia de que se você olha por muito tempo o abismo, ele olha de volta para você, né? E depois essa perspectiva fenomenológica, né? E Merleau-Ponty e o Collot, de certa forma, também, né? Na ideia da paisagem. Eu também penso, se a paisagem é um pensamento em que o homem e as coisas compartilham dali, as coisas também pensam nesses textos. Né? Então, metaforicamente, as coisas nos olham também, que é um dos nossos maiores incômodos. Né? O texto do Bernardo Soares é muito incômodo, porque ele tem a sensação de que as nuvens o olham. E quando nós nos tornamos objeto de um olhar, de algo completamente estranho, isso nos incomoda imensamente. Né? Nós somos detentores do olhar, somos sujeitos. Né? Quando nós nos damos conta de nos olharmos como se fosse objeto, isso é sempre muito incômodo. Acho que é isso. Obrigada, Orlando. Pensando nessa coisa, o Cesário é muito presente, né, no livro do Desassossego, realmente. Né? E até Muito. tem um texto da Rosa Maria Martello em que ela fala da chuva oblíqua como sendo uma leitura do sentimento de um ocidental. Aquelas aproximações de planos estranhos, né, como sendo um desdobramento do que o Cesário faz quando diz, por exemplo, caminho pelas ruas e evoco as crônicas navais, e é levado para uma outra imagem. Ou então vejo a dupla fachada das ruas e ouço um som de flauta e de repente essa fachada já se transforma numa pauta musical. Né? Isso acontece também num dos fragmentos do livro do Desassossego, que ele começa a falar começa a fazer uma relação de tecidos, não é? E aí, de repente vem as terras da Samarcanda, e etc. Não é? O Cesário realmente é um grande mestre. É a marcha fúnebre para o rei Luís II da Baviera, né? Que é lindo, que como, né, e a morte, né? É a morte que vem estender, né, os tecidos, e os tecidos são as terras da Samarcanda, e essa é muito bonita. Muito bonita. E toda a poesia do século XX refletindo falando tanto sobre o espaço urbano, também deve muito ao sentimento de um ocidental, né? Muito. O Né? primeiro poeta Acho. moderno em Portugal. E essa questão essa geração, tanto a geração anterior, imediatamente anterior do Rui Belo, né? O Jorge de Sena, a Sofia, né? O Eugênio, e depois o Rui Belo, né? E a Fiamma, né? O Cesarini, a gente lê e eu leio e vejo, tá lá. Às vezes é muito evidente a sombra da pessoa, né? No Cesarini, por exemplo, na simplificação do Álvaro de Campos, mas eu vejo que por trás da pessoa tem outra sombra. Tem o Cesário. O Cesário é a grande sombra. E o Camilo Peçanha, a outra. Né? O par de sombras. Eu acho que foi em 1988 que a revista Coloque Letras fez um balanço de um século de poesia, porque era um século do nascimento do Pessoa, né? Nasceu em 1888, 1988, e esse século, né? O que dizer desse século na poesia portuguesa? E o Luiz Miguel Nava diz exatamente isso, que são duas fontes, Camilo Peçanha e Cesário Verde, né? Que vieram aí a propósito justamente no trabalho do Edmar, que se referiu também ao Camilo Peçanha e ao País Perdido, né? Nesse trabalho de Edmar, que aliás tem tantas ressonâncias para nós, né? Assim, contemporâneas, assim, né? São questões com as quais a gente se depara, não é? E encontra, né? Há algum tempo a gente lia isso como uma coisa distante, e de repente isso adquire uma atualidade espantosa. Eu não lembro o título do poema, mas é lá em Transporte no Tempo, em que
Rui Belo fala de Allende, mas é um poema que eu acho que ele diz justamente isso, né? Ele fala do tempo, fala do fascismo, do seu tempo, mas ele diz no final que o fascismo não vai sobreviver. Né? Tem uma coisa que é mais forte que isso. Quer dizer, é um poema que parece que é escrito, infelizmente, parece que é escrito para os tempos Para de nós, hoje, exato. para nós, para a gente ver que o mal dá sempre um jeito de voltar, né? Há esse transporte no tempo, né, do tempo dele para o nosso tempo. A questão é que a gente, né, nesse momento, tem de haver esse transporte no que ele tem de negativo, né, mas talvez justamente a poesia, a gente tenha que se forçar, pelo menos eu, né, que sou muito cético, a ler a esperança que esse transporte tem, né? Esse tempo vai acabar, o tempo dele vai acabar, e nós sabemos que aquele tempo acabou, né? Sim. Então o nosso tempo sombrio também vai acabar. Também vai acabar. E essa, né, eu também dou uma disciplina sobre Walter Benjamin e eu também tenho dificuldade de lidar com a esperança messiânica do Benjamin, mas eu acho que é muito importante, porque o Benjamin dizia a mesma coisa, né? Ele também confiava nesse transporte no tempo, né, em que há um momento em que se rompe com essa sucessão de desgraças, que se rompe com essa carruagem do progresso desastrosa, né? Há um momento em que vai se romper com essa sucessão do mal, né? E eu tenho alguma dificuldade de aceitar, mas a gente precisa aceitar para continuar que isso que nós estamos vivendo agora também vai ser rompido, né? Esse mal também vai ser rompido. E a gente só se rompe se a gente resiste a ele, né? Se a gente não se entrega. Vou voltar a ler o Transporte no Tempo. Está na minha cabeceira. Não sei, né? É difícil dizer isso, mas talvez seja o livro do Rui Belo que eu mais gosto, né? E Dimari, você? Você tem trabalhado com a poesia portuguesa? Ou Não, episodicamente? Como é que é? só assim. Se você, desde sempre eu fico. Eu acho que muito pela conta de trabalhar numa universidade de pequeno porte, né? Que a gente dá aula de literatura brasileira, dá aula de literatura portuguesa, dá aula de teoria. Eu acho uma coisa boa, porque eu fico fazendo esses passeios. Mas ultimamente eu tenho me dado vontade de trabalhar mais a poesia portuguesa contemporânea. E essa coisa do hipertexto, o texto que está sempre visitando outro, citando outro, que eu acho que é muito contemporâneo, que o Rui Belo já fazia, é uma coisa que me chamou a atenção para voltar a ler a poesia portuguesa contemporânea, que vai dando saudade, aí a gente vai voltando. Tenho trabalhado muito mais com pessoas, ultimamente, do que com contemporâneo. Mas é uma necessidade que eu tenho sentido. Quer dizer, não só uma necessidade minha como leitor, como pesquisador, mas uma necessidade da própria instituição. Porque eu acho que a gente acaba estudando aqui muito poesia portuguesa, até pessoa, e falta a poesia da segunda metade do século XX para cá. Sim. Essa oposição, né, que você colocou assim, entre um descompromisso presencista e um engajamento neorrealista, né, claro que são linhas gerais, assim, mas isso é interessante como é que também esse conflito se tem atualizado novamente. Não sei se você sente isso quando você dá aula, assim, que as pessoas parecem que estão buscando compromisso sempre dos poemas e tal, né? Procuram a mensagem, querem um recado assim, libertário mais claro. Isso é
é curioso, quando eu comecei a dar aula, as pessoas desprezavam poesia engajada. Hoje em dia é exatamente o contrário. Elas só querem saber de poesia que seja engajada. E às vezes eu Inclusive, a sinto poesia contemporânea dificuldade. tem sido valorizada quando tem esse engajamento, né? É... Oi? Desculpa, A não te poesia escutei. contemporânea, mesmo a brasileira, inclusive, ela tem sido valorizada quando esse engajamento é a coisa que aparece no primeiro plano, né? Então, E até com os desdobramentos contemporâneos, com as questões identitárias e tudo mais, né? Assim, mas isso, e às vezes eu tenho sentido dificuldade, é um testemunho assim, particular, desculpem, em fazer valer esse lugar da poesia, né? Como você defendeu aqui na sua apresentação, e como o Orlando, de certo modo, mostrou, né? Simplesmente, olha só, olha do que se trata, é isso, né? Tem tanta coisa aqui, né? E eu acho que realmente o Rui Belo é um poeta interessante para se pensar nisso, porque é um poeta que tem uma reflexão sobre a poesia, tem nas entrevistas, nos ensaios que estão na senda da poesia, tem também essa reflexão sobre o lugar da poesia, mas é alguém que não abre mão do legado da liberdade da geração de Orfeu, de Fernando Pessoa em particular, ou de Cesário Verde, e que faz valer, não é, esse espaço, né, para linguagem poética mesmo. Não sei se estou sendo assim, estou falando uma coisa muito rasa, mas é uma. Não, eu acho que isso tem a ver com a sua fala, né? Uhum, Quando você sim. falou da questão da obra, eu anotei lá, mas eu esqueci o nome agora daquela Diva, é a diva. a Diva, isso. Quando você Uhum, falou do Diva e quando você falou dos seus alunos, porque eu também sinto isso, quer dizer, há e os riscos, né, do excesso desse engajamento que você perde, né? Já que eu falei do livro do Desassossego, quer dizer, não há como falar do livro do Desassossego sem falar da dimensão do sonho, né? Porque a dimensão do sonho é fundamental para o livro do Desassossego e a dimensão do sonho é fundamental para a poesia. O sonho como aquilo que a gente deseja, né? O sonho é o reconhecimento de que a realidade não basta, de que a realidade, às vezes, é o contrário do que a gente gostaria que ela fosse, e ela é o contrário do que a gente gostaria que ela fosse, porque o que a gente gostaria que ela fosse é o que nós sonhamos, né? E a poesia é o lugar desse sonho, é o lugar do país possível, é o lugar do exatamente. transporte no tempo, é o lugar, né? E se a gente perde a noção desse lugar, imagina essa arte muito engajada, você comete aqueles misunderstanding que você falou dos seus alunos, quer dizer, olhar a fotografia da artista e ao invés de pensar o que a arte está fazendo, pensar, não, olha, ela aqui na frente e os homens atrás que trabalhavam para ela, descontextualiza e passa a fazer uma leitura engajada de toda e qualquer coisa que reduz, que perde a dimensão do sonho, que perde a dimensão porque a poesia é engajada, mas toda grande poesia engajada mantém uma distância desse engajamento, como acontece no Rui Belo. Quando ele conhece que o lugar Exatamente. de onde ele fala, que é o lugar da poesia, que é o lugar da arte, é um lugar do sonho, é um lugar à parte. Existe nessa realidade e, ao mesmo tempo, está à parte dela. Não podemos fazer de conta que essa realidade não existe, mas, ao mesmo tempo, eu crio um espaço que seja contra, né, fisicamente, né, do ponto de vista da física, contra essa. Né? Eu não crio um muro que separa, mas eu sou uma espécie de mão contra essa realidade. Porque o ponto de partida é o sonho, né? Nas várias E dimensões que o a sonho tem. Né? alteridade, né? A poesia é uma toda alteridade. É isso, o sonho é Quando ela fica fechada só na identidade, só no mesmo, quer dizer, quer dizer, fecha as possibilidades, que é o sonho, né? Que você tá... porque o sonho é sempre o outro eu, né? O sonho é o outro eu, ou os outros vários eus, né, que podem existir. Né? Sim. Nesse ponto até eu acho que é possível até rever um pouco da poesia presencista, né? Porque é curioso como um poema como
o Cântico Negro, do José Régio, que não vou por aí, não sei o quê. Hoje em dia, quando você dá esse poema para os estudantes, eles imediatamente leem como um poema político. Exatamente. Que é alguém dizendo, não vou fazer como todo mundo, né? Vou buscar o meu próprio caminho e etc. E isso é curioso como é que na época não foi lido como poema político. Né? E como tem como nesse poema, no Cântico Negro, tem um eco de Álvaro de Campos. Total. Né? Porque está ali o queriam me casado, tributável. O Lisbon Revisited. É o Lisbon Revisited. Está ali no Cântico Negro. Não, eu não quero, eu recuso esse mundo, eu recuso esse papel que querem me dar, eu recuso esse eu que querem que eu seja. Né? Eu sou o outro eu. Né? Eu é um outro, é o outro do sonho. Né? Exatamente. Eu tenho visto também, nesse aspecto mesmo, uma tentativa de ler Campos como poesia social. Quer dizer, reduzir a poesia social como é uma coisa que ele está fazendo ali que não cabe isso. Eu diria que ele é político, mas ele é contra a sociedade. Ele é contra a ideia de sociedade, inclusive. Né? Tudo que diz respeito à convenção, pacto, né? Associação movida por um interesse comum. Né? Ele é alguém que se posiciona contra isso. Me parece. A poesia do Álvaro de Campos. Não estou nem falando, nem me arrisco a dizer que é o Pessoa de uma maneira geral. Embora eu até ache um pouco. E o Campos reconhece o preço que paga por isso, né? O que é muito interessante na poesia é que ele assume isso e reconhece o preço caro que ele paga por escolher este caminho. Exatamente. O mendigo condenado à indiferença de toda a cidade, né? À margem da margem. Exato. Incrível, muito obrigada. Não sei se o pessoal que assistiu quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Nosso distinto público. Perdão, eu queria. Bom dia. Bom dia, eu queria primeiro pedir desculpas pela intromissão indevida, né? E agradecer muito pelo aprendizado. Não é? Eu sou uma oitocentista, né? E ouvir essas palavras envolvendo Cesário Verde e essa sombra, na verdade, para nós aqui é um retorno muito importante para a pesquisa que nós estamos fazendo. Só que eu preciso mergulhar na poesia, então eu vim aqui para aprender com vocês. Eu disse, eu quero aprender com os melhores. Não é? Então, eu queria agradecer pelas ótimas leituras. Essa é uma mesa a ser vista e revista, e é o que eu pretendo fazer. Tá? E, mais uma vez, perdões pela palavra inadequada, professor Edmar, no momento... Não. São coisas do virtual, que acontece. Eu tenho que me acostumar com as novas tecnologias, mas obrigado. Mas obrigado por suas considerações, por sua atenção toda aí à nossa mesa. Fica feliz. Obrigada. Eu também agradeço. E digo que fiquei com inveja do pão quentinho de que você estava falando quando eu entrei. Que eu acordei muito cedo assim, para me preparar. Do cheiro honesto a pão no forno. Exato. Na verdade, eu só tinha o café. O cheiro salutar e honesto a pão no forno, exatamente. Deve Cesário aí. Pois você vê como é que pode, no fim, as coisas se interpenetram. Mas eu grata mesmo por esse começo de manhã tão bonito. Obrigado. Tá? E agora, lembrando que isso são consequências do fato de que a gente está nas nossas casas, né? A gente não está num espaço profissional, a gente não está. Tem uma planta atrás de mim, uma parede vermelha, entendeu? Não é o Real Gabinete, não é a universidade, não é nada disso, né? Então a vida entra assim, às vezes, também no meio. Mas, enfim, estou falando de espaços, né, acadêmicos. A universidade lá em São José do Rio Preto, que é um espaço lindo também, a de Feira de Santana ainda não conheço.
Edmar, mas a gente só está virtualmente junto, embora esteja em outro lugar ao mesmo tempo. Mas pensando nessa coisa da casa, me lembrei de uma outra relação. Um outro possível intertexto, Edmar, para o Morte ao Meio-Dia é a casa portuguesa, o fado, né? Sim. A casa portuguesa, com certeza. Com todos aqueles. Todos aqueles que o Fernando Rosas, que é um historiador, chama de mitos fundadores, né, do ideário salazarista. O mito da pobreza honrada, da alegria na pobreza, o mito da ruralidade, o jardim, o raminho de alecrim, as paredes caiadas, o pão e o vinho. Né? O português trabalhador, braçal, né, que não tem um trabalho intelectual, tem uma série de elementos ali. Bom, e ele diz juntam-se na casa portuguesa, né? Ele faz referência ao rádio, né? Indiretamente ao fado também, à saudade, né? E o transistor, não sei o quê. Eu acho lindo aquele livro do Fernando Rosas, né? Muito bonito, em que ele fala desses mitos. E o do professor Jorge Fernandes da Silveira também. Da Casa Portuguesa. Da Casa Portuguesa, né? Um texto muito importante da Ida Alves de Casa Falemos também. Eu acho que eles... É verdade. São convocados também de alguma forma, né? É verdade. A Sofia lembrou aqui o nosso campus aqui em São José do Rio Preto. O prédio principal era o prédio de um convento. Eu também adoro. Né? Eu penso sempre no meu gabinete como uma cela deste convento. Né? Foi construído para ser um convento, mas depois nem chegou a ser sagrado. Né? E aí o Estado comprou para instalar a universidade, né? O que era a Faculdade de Filosofia, os institutos isolados que depois foram reunidos na Unesp. Então eu gosto muito desse prédio, né? Um convento, tem um claustro, né? Tem as plantas, né? E essa questão de não estarmos no espaço, né? Nós não fomos ao Congresso. O Congresso veio até nós. Né? Exatamente. Nós não fomos a Abraplip, nós não nos deslocamos. Ele invade as nossas casas. Né? E daí as possibilidades dessas coisas, como aconteceu agora com a Beth aqui. E que eu conheço histórias, né, muito divertidas sobre essas coisas. Né? Uma reunião, tipo reunião de conselho universitário, né? E tinha uma mulher que participava, todo mundo de câmera aberta. De repente o marido dessa mulher entra de cuecas, né, na sala e passa. Né? Sim, porque e o problema não era ele. Porque assim, nós não vamos mais trabalhar. O trabalho é que invadiu a nossa casa, o trabalho invadiu a nossa intimidade. E isso é horrível. Em um certo aspecto, isso é horrível. Não, se a gente já tinha a sensação de que a gente nunca para de trabalhar... Agora mais ainda. Então, não tem mais sábado, não tem domingo, não tem nada. Porque não tem divisão. Eu falo para os meus alunos. Né? A aula online é horrível porque não tem divisão. Porque a gente se veste, se prepara, cata o material, sai de casa, pega o carro, vai para o campus. Isso. Há todo um ritual que é fundamental para o nosso trabalho. Para além daquilo que a Elza Miné falou, né, e eu fiquei encantado, porque desde o princípio eu pensava que a Elza Miné falou da importância do corpo dos alunos diante de nós. Né? Quantas vezes nós estamos dando uma aula e pequenas coisas, a gente começa a perceber pequenas reações nos alunos, a gente começa a perceber que aquilo não está funcionando e a gente muda a aula no meio do caminho por causa disso. Nesse meio eletrônico, isso é impossível, porque a gente não tem os alunos diante de nós. Exato. Né? É uma sorte quando um deles pode abrir a câmera, tem condições de abrir a câmera, para que a gente dê aula olhando para alguém. Né? O meio ambiente não permite isso. Né? Então, para além disso, tem todo o ritual que nos leva. Agora não. Né? Agora a gente está dentro de casa. Né? Eu saio da cozinha e sento na frente do computador para dar aula. Né? Estou vestido decentemente da cintura para cima, porque para cintura para baixo não precisa, o não aparece. Né? Tem um caráter ruim, tem um caráter bom, por exemplo,
Né? Será que todos nós que estamos aqui nesse congresso iríamos nos encontrar dessa forma? Né? Será que todo mundo poderia ter ido para o Rio de Janeiro? Né? Por 2 semanas? Seria impossível. Então tem um lado positivo, mas tem um lado negativo do aspecto fragmentário da coisa, né? Dessa dimensão virtual, impalpável, né? Que nós vivemos, e que é ruim, eu acho ruim. Sim. Verdade. Eu acho que essa pandemia vai ter consequências, inclusive, assim, muito fortes no fazer literário, porque todos nós já estamos saindo disso hoje, ou melhor, estamos em meio ainda a tudo isso, já transformados. Né? Com certeza. Entramos de um jeito e não sabemos como é que vamos sair, a verdade é essa. Tem uma perda nessa forma, mas também, por outro lado, diante de uma situação, uma emergência sanitária, né? Ainda bem que pelo menos a gente ainda consegue se encontrar e conversar de alguma maneira. Né? É verdade. É uma situação dialética, né? Com certeza é uma situação dialética, né? A gente pode fazer isso, há um aspecto positivo, é isso que eu falei, né? Nós todos estamos aqui 2 semanas no Congresso da ABAPLIP, podemos estar, né, em várias salas, podemos, o que pessoalmente, o que fisicamente talvez não fosse possível, né? É verdade. Nós não teríamos condições de passar 2 semanas no Rio de Janeiro, né, para fazer um congresso como esse. Então, tem um lado positivo a tecnologia, mas tem um outro lado perverso, né, que é preciso ficar Fora atento. a possibilidade da gente rever as mesas depois, né? Também. As mesas simultâneas, eu já fiz isso mais de uma vez, né? Eu assisti uma das mesas ao vivo e depois, no intervalo, volto e vejo a gravação da outra mesa que eu não pude assistir. Sim. Então, essa possibilidade também é uma riqueza, né? Também é um ganho. Sim. Eu acho que no futuro a gente pode, eu acho que no futuro a gente vai, isso vai fazer parte da nossa vida, né? Eu disse aos meus colegas desde que nós começamos com o teletrabalho, eu falei, olha, a gente aceita o teletrabalho porque é preciso, mas isso vai passar a constituir parte do nosso trabalho. A universidade não vai perder a chance de constituir, até de forma perversa. A aula à distância vai ser uma desculpa para uma série de coisas. Então, isso vai passar a constituir parte do nosso trabalho. Né? O trabalho que isso vai nos dar é saber achar o equilíbrio, né? Que é uma dificuldade, achar o equilíbrio, reachar o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, né? Por causa dessa invasão, né, da vida, o que efetivamente a tecnologia traz de bom e o que ela traz de ruim. Então, assim, a gente vai ter que pensar com muito, muito cuidado essas coisas, eu acho. Porque vai fazer parte. A gente vai continuar dando aula online, de uma forma ou de outra. E quando você se afastar, você não vai poder se afastar, talvez. Não, exatamente. Vai levando. Isso é possível que aconteça. Bom, acho que a gente está chegando no nosso horário, ainda temos um tempinho, mas talvez, né, como teve uma apresentação a menos, talvez a gente possa aproveitar para dar um intervalo para a gente poder ir para as outras mesas, mas que essa conversa continue, porque esse encontro foi excelente. Muito obrigada, Edmar, Orlando, e ao público também, e a Beth, muito obrigada. Thales aqui. Muito obrigado, Sofia. Muito bom, muito obrigado, Edmar. Muito bom revê-la, Sofia. Obrigada, Orlando, Edmar, Sofia, Thales. Obrigado, Thales. Né? Até mais tarde, até por ter depois. Permitido que nós estivéssemos aqui de forma bem ordenada. Obrigado, Thales. Nós que agradecemos em nome da Realiza, em nome de toda a comissão da ABRAPLIP, essa belíssima partilha de conhecimentos, de conversa que vocês fizeram. Olha, eu não quero deixar de comentar sobre o pão de queijo. Foi tentador, viu?
O nosso abraço, então continue conosco conectados na Abraplip, que eu continuo até o final da semana. Um abraço à distância. Obrigada. E foi ótimo Abraço. a gente ter esse tempo para conversar também, foi muito bom. Muito obrigada. Um abração, tchau. Até logo. Até. É, tá.